Bom dia, tudo bem com vocês, pessoal? Espero que esse vídeo encontre todo mundo com bastante saúde, responsabilidade, fazendo isolamento social, todo mundo em casa se protegendo, para a gente, se Deus quiser, voltar o mais rápido possível para nossas atividades normais, para a nossa vida normal, poder assistir às aulas presenciais, poder sair de casa, ir para o cinema, fazer o que a gente gosta de fazer todo dia. Mas galera, enquanto isso não acontece, vamos voltar a trabalhar um pouquinho, tá? A gente parou trabalhando a história antiga, a história da Grécia Antiga, né? Primeiro período que a gente trabalhou, vocês vão se recordar, vou dar uma puxadinha lá atrás rapidinho. Período pré-homérico, processo de sedentarização do homem na Península Balcânica. A gente tem lá a chegada dos aqueus, dos jonos, dos eólios. Chegam os dórios arrebentando com tudo, lembra? E aí tem o que? O início da primeira diáspora, a primeira fuga da população grega da própria Península Balcânica, tá? Essa população foge, dando início aos seus processos de colonização, que nós vamos voltar mais tarde, porque é uma parte muito importante da história da Grécia Antiga, tá? E depois temos a segunda diáspora com a desintegração dos gênos, que está ocorrendo mais ou menos naquele mesmo período ali, saindo do pré-homérico, entrando no homérico, que é o que a gente vai trabalhar hoje, o período homérico. O período homérico tem esse nome graças a um pensador, a um poeta chamado, conhecido de Homero. Homero, galera, escreveu duas obras, dois livros, poemas épicos, chamados a Ilíada, que retrata a guerra de Troia, e a Odisseia, que retrata o retorno de Ulisses para Ítaca, sua ilha, sua cidade onde era rei, após a guerra de Troia. Mas para a gente entender a guerra de Troia, a gente tem que dar um passinho lá atrás, um pouquinho, e entender o que levou a essa guerra. E isso é o mais importante para a gente, tá? Entender o que dá início a essa grande batalha, uma das maiores guerras da história, uma das guerras mais conhecidas, uma guerra que leva 10 anos, foram 10 anos de uma guerra entre gregos e troianos, tá? O que leva a essa guerra? A gente tem que dar então um passo para trás, como eu falei, pessoal, e ir lá para uma cidade que até então não tinha nada a ver com isso aqui, chamada Micenas. Não tinha nada a ver, professor? Na realidade, tinha tudo a ver. Para variar, de não falou besteira. Micenas tem tudo a ver com isso. Micenas era uma cidade governada por um rei chamado Agamenon. Agamenon havia conquistado já diversas cidades-estados. Para quem não lembra, uma cidade-estado, ou uma polis, é uma cidade grega lá na antiguidade. Essas polis, cidades-estados, que temos outras posteriormente, são cidades autônomas, cidades independentes, cada uma delas, tá? Então, como para a gente relembrar, não existe uma unificação política na Grécia Antiga. Cada cidade tem sua autonomia, suas regras, suas leis, seus reis, seus deuses, sua mitologia e assim por diante, tá? Micenas havia conquistado diversas cidades dessas, tá? Porém, o rei de Micenas, Agamenon, ele não comandava, não governava todas essas cidades, tá? Porém, essas cidades conquistadas lutavam por Agamenon e pagavam tributo à cidade de Micenas, que assim se torna, nesse período, a cidade mais próspera, mais rica, mais forte, também militarmente, graças a tudo isso, tá? Só que Agamenon tinha lá um desejo de conquistar uma cidade lá no norte do Mar Egeu. E aí, vamos entrar aqui, ó, no mapa, a Grécia Antiga, aqui em amarelinho, tá? Aqui o Mar Egeu, Ilha de Creta, é aqui na Ilha de Creta que ficava a cidade de Micenas, onde dominava, onde governava o rei Agamenon, que eu acabei de falar para vocês, tá? Agamenon, ele havia conquistado praticamente todo o Mar Egeu, várias cidades da Grécia e comercialmente o Mar Egeu, com a exceção do norte do Mar Egeu, que era justamente dominada por Troia, tá? Troia ficava bem aqui na pontinha, na entrada do Estreito de Dardanelos, tá? Aqui, gente, na entrada do Mar de Mármara, tem um estreito chamado Estreito de Dardanelos, e o Estreito de Bósforo é aqui onde hoje está Istambul, a antiga cidade de Constantinopla na Turquia, entrada por Mar Negro.
Então, quem dominasse o Estreito de Bósforo e o Estreito de Dardanelos, domina o norte do Mar Egeu, o Mar de Mármara e até mesmo podia expandir seu comércio aqui dentro do Mar Negro. Esse era o grande interesse de Agamenon, além de, obviamente, cobrar os tributos, como ele cobrava das outras cidades, da cidade de Troia. Porém, a cidade de Troia é uma cidade que nunca havia sido conquistada por ninguém. Tá? Suas grandes muralhas, sua grande cavalaria, principalmente seus grandes arqueiros, sempre a protegeram de invasões externas. E isso fazia com que os reis gregos não quisessem lutar contra Troia. Eles sempre mantiveram, vamos dizer assim, uma diplomacia muito boa com a cidade de Troia. Tá? Porém, Agamenon insistia que queria dominar Troia. Tá? Qual vai ser o estopim? Esse era o motivo do Agamenon, mas esse não é o motivo histórico que vai ficar lá, que todos os filmes principalmente retratam, como fator decisivo para o início da guerra. E o fator decisivo para o início da guerra é uma mulher e um homem, tá? Esse homem era o Príamo. Esse homem era o Paris, filho de Príamo, rei de Troia, tá? O Príamo, rei de Troia, mandou seus 2 filhos, Heitor, o mais velho, o herdeiro do trono, e o mais novo, Paris, para conversarem diplomaticamente com o rei de Esparta, que era irmão de Agamenon, o Menelau. Só que nessa visita, o nosso querido Paris vai se apaixonar pela esposa do Menelau, tá? Que era considerada até então a mulher mais bela de toda a Grécia, Helena, aquela que vai ficar conhecida como a grande Helena de Troia, tá? Helena era casada com Menelau, considerada a mulher mais bela, e Paris se achava no direito de ter Helena. E por que ele se achava no direito? Porque anos atrás, Paris participou de um concurso, e aí, gente, estamos falando, obviamente, da mitologia grega, tá? Paris participou de um concurso dos deuses, onde ele escolheu a deusa mais bela. E Afrodite, que foi escolhida por Paris a mais bela, comprou o voto do Paris como? Se você me escolher como a mais bela, eu darei para você a mulher mais bela do mundo. Como ele achava Helena a mulher mais bela do mundo, ele sentiu no direito de fazer o quê? De tomar Helena para ele. Então, até hoje, gente, o pessoal aí na tradução, do grego para o português, do grego para as línguas modernas, vamos dizer assim, tá? A gente não tem muito bem uma certeza, tá? Se a Helena ela fugiu com o Paris ou se a Helena foi sequestrada por Paris. O que interessa para a gente é o seguinte, tá? Helena é sequestrada, vai para Troia juntamente com Paris, ou foge juntamente com Paris para Troia, e isso vai fazer com que Menelau, seu marido, faça o quê? Vai lá pedir arrego para o irmão dele. Agamenon, meu irmão, minha mulher foi sequestrada por aqueles traidores troianos, Heitor e Paris vieram à minha casa, comeram da minha comida, deitaram na minha cama e levaram a minha mulher embora. Eu quero vingança e quero minha mulher de volta. Agamenon vê nisso o quê? A oportunidade que ele queria, a desculpa que ele queria para atacar Troia. E assim ele consegue finalmente convencer os demais reis gregos, tá? Ao acompanhar e invadir a cidade de Troia. Porém, diferentemente do que ele pensava, Troia não foi uma cidade fácil de ser conquistada, tá? Agamenon achava que, como as outras cidades, rapidamente, dias, no máximo semanas, ele conseguiria conquistar a cidade de Troia. Porém, essa guerra foi uma guerra que durou 10 anos, gente. Foram 10 anos de batalha, 10 anos de combate, tá? E essas batalhas se prolongaram muitas vezes, dentro dos poemas a gente vê que quando a gente começa a ter um dos lados se sobressaindo sobre o outro, ora os gregos, ora os troianos, apareciam os deuses, por exemplo, e ali começavam a manipular esses combates, essas batalhas, manipular a própria guerra para que ela se perdurasse por mais tempo e para eles lá de cima ficar se divertindo com os humanos lutando entre eles lá embaixo, tá? Um exemplo muito claro é logo no início da guerra, quando a gente tem um encontro muito provável, de um lado Heitor, do outro Aquiles, os 2 maiores guerreiros, de um lado Aquiles grego, do outro Heitor, o troiano, A hora que os 2 estão para se encontrar no campo de batalha, Apolo, o deus da guerra, vem para
para o campo de batalha, como se fosse o Heitor, e começa a lutar com Aquiles, afastando o Aquiles do Heitor, tá? E a hora que ele se afasta do Heitor, ele se mostra como Apolo, sai do campo de batalha, e isso mostra pra gente, na verdade, o que? Só uma passagenzinha, tá? Que mostra pra gente o que? A manipulação dos deuses, tá? Fazendo com que essa guerra se prolongasse por muito mais tempo, tá? E aí, galera, a gente tem lá 10 anos onde os gregos tentam passar pelas muralhas, tentam invadir a cidade e não conseguem. Então você imagina, 10 anos depois já está todo mundo de saco cheio, tá? Imagina você viver em acampamento, me desculpa, em 10 anos, enquanto sua família está lá em casa te esperando, enquanto os troianos estão vivendo dentro do seu castelo, das suas cidades, tá? É nesse momento que aí a gente tem um recorte, tá? É nesse momento que a gente tem o final da Ilíada e o início da Odisseia. Galera, eu não estou entrando em tantos detalhes, não vou entrar em detalhes de batalhas e assim por diante, senão a aula vai se prolongar demais, tá? O que importa para a gente aqui agora é o quê? A hora que a gente tem o final da Guerra de Troia, o final da Ilíada e o início da Odisseia. É uma linha muito tênue, tá? A Guerra de Troia, ou melhor, a Ilíada, ela acaba no momento em que esse cara, que é o personagem principal da guerra, que é o personagem principal da Ilíada e da Odisseia principalmente, Ulisses, o rei de Ítaca, o cara que teve a ideia de construir o cavalo de Troia, tá? Ulisses, rei de Ítaca, louco para voltar para casa, louco para voltar para sua esposa que ele deixou grávida 10 anos atrás, Penélope, tá? Ele tem uma ideia. Está lá todo mundo sentado, né, em volta da fogueira, os gregos comendo, tomando seus vinhos, ele louco para voltar para casa. Ele sabia que o Agamemnon não abandonaria, ainda mais depois de 10 anos, sem uma vitória. Ele tem uma ideia. Qual que era o símbolo da cidade de Troia? Um cavalo. Ele foi lá e convenceu os gregos a construírem um grande cavalo como tributo para os troianos e tiraram os navios da onde eles estavam atracados, enganando os troianos que os gregos tinham vazado, fugido para casa, depois de 10 anos de guerra, encheram o saco, desistiram e foram embora. Quando os gregos chegam na praia, está lá o cavalo bonitão, né, construído com partes de madeira dos navios gregos, um puta de um cavalo gigantesco, né? Chamam o Príamo, rei de Troia, seus filhos vão lá, todo mundo olha, fala, porra, né? Os gregos foram embora e deixaram para a gente um tributo, né? Deixaram para a gente uma homenagem da nossa superioridade militar, né? Pega esse cavalo, coloca para dentro que a balada vai começar, a festa rave. Imagina, galera, 10 anos de guerra, imagina a festa que ia ter, né? E aí o que acontece? Nesse momento o sacerdote de Apolo vira para o Príamo e fala assim: não coloca o cavalo para dentro, que eu estou vendo a destruição de Troia através desse cavalo. No exato momento que ele fala isso, quem sai do meio do mar? O Kraken. O Kraken, para quem não sabe, era o brinquedinho, o animalzinho de estimação do Poseidon. Poseidon, rei dos mares. O Kraken sai para fora do mar e clop, come o sacerdote de Apolo. A hora que isso acontece, os troianos, temendo a fúria dos deuses, se o sacerdote de Apolo foi comido pelo Kraken, né? Os deuses querem que a gente coloque esse cavalo para dentro. Pegaram o cavalo e arrastaram o cavalo lá para dentro. Fecharam os portões e a balada rave começou. 10 anos de guerra, a guerra acabou, todo mundo tomando todas. Imagina depois, galera, a hora que já estava todo mundo manguaçado, todo mundo dormindo, né? No meio da noite, de dentro do cavalo saem os guerreiros gregos, tá? Alguns guerreiros se esconderam dentro desse cavalo, tá? Eles saem no meio da noite, quando todo mundo já estava dormindo, depois da comemoração do final da guerra. Eles vão até os portões, abrem os portões, dão um sinal, onde o exército grego invade e destrói totalmente a cidade de Troia, tá? Quem não fugiu, morreu, beleza? E aí a gente tem aqui nesse momento, né, o fim da guerra de Troia. Porém a gente já está onde? Na Odisseia, tá? O cavalo de Troia, a ideia do cavalo de Troia pelo Ulisses já está dentro da Odisseia. E essa obra se chama Odisseia por quê?
De acordo com, graças a Ulisses que também era conhecido naquela época por Odisseu, por isso a Odisseia, tá? Ulisses, pós a guerra, ele queria o quê? Voltar para sua casa. Porra, depois de 10 anos, hein? Patroa me esperando, estava grávida, meu filho já está com 10 anos, quero voltar para casa rapidinho, porque, o que será que aconteceu lá? Será que minha mulher está me esperando mesmo? Será que ela já casou com outro? Será que meu filho está vivo? Meu filho é o rei? Mataram meu filho? Tomaram o meu poder? Tomaram a minha casa? O que está acontecendo lá? O cara estava fora fazia 10 anos, ele estava louco para voltar. Só que ele não conseguia voltar, porque mesmo depois da guerra, o que acontecia? A maré não subia, os barcos gregos não conseguiam sair de Troia, E a maré não subia por quê? Adivinha? Poseidon não estava deixando a maré subir. E isso vai fazer com que Ulisses fique puto da vida e vai lá esbravejar com Poseidon. Poseidon fica mais puto da vida ainda com Ulisses e promete para Ulisses que enquanto ele Poseidon não quiser, Ulisses não vai chegar na casa dele nunca. E agora você imagina, Eu acho que Ulisses não era grego não, acho que ele devia ser português, viu galera? Porque o cara que precisa voltar para casa de barco, ele conseguiu arrumar encrenca com quem? Com os deuses dos mares, Poseidon. Então o que acontecia? Toda vez que Ulisses saía e começava a chegar perto da cidade de Ítaca, alguma coisa acontecia e ele voltava para o outro lado do mar Egeu, tá? Poseidon ficou 10 anos brincando com Ulisses, tá? Brincando entre aspas, tá? Ora, Ulisses cai numa ilha, das Amazonas, por exemplo, vai ficar 2 anos presos lá praticamente, 2, 3 anos preso com as Amazonas, acaba se casando com a rainha das Amazonas, consegue fugir de lá depois, vai para uma outra ilha onde ele encontra o Ciclope, o gigante Ciclope que mata boa parte da sua tripulação. Resumindo, gente, anos e anos e anos vão se passando, por isso uma odisseia, tá? O que é uma odisseia? Uma coisa que se prolonga por muito tempo, uma coisa muito difícil da gente conquistar, tá? Que foi a dificuldade de Ulisses poder voltar para sua casa, tá? Porém, depois de 10 anos, Ulisses conseguiu retornar para casa, graças à ajuda de outros deuses também, que tinham lá suas rixas com Poseidon, e aqui eu não vou entrar nas particularidades disso tudo, senão vai se prolongar demais a nossa aula, tá? Ulisses, depois de 10 anos, finalmente consegue atracar na ilha de Ítaca. Só que quando ele chega lá depois de 10 anos, galera, o que ele pensa? Fala, velho, o que eu vou encontrar lá? Minha mulher tá cutucada? Meu filho tá vivo? Se eu chegar lá, tiver tudo, eu vou chegar arrebentando com tudo, eu vou ter uma grande decepção. Lá de cima do Olimpo, Atena, a deusa sabedoria, olha para baixo e se comove com Ulisses, Ela desce até a praia, olha para Ulisses e fala, porra, depois de 20 anos, 10 de guerra de Troia, mais 10 de você conseguir voltar para tua casa, lutando contra Poseidon, você ainda chega e para pensar, tem o discernimento, tem a tranquilidade de respirar antes de ir para tua casa, porque está preocupado com o que está acontecendo lá, eu vou te ajudar. E aí o que acontece? Ela transforma Ulisses num velhinho, com uma aparência de velhinho mendigo, tá? Para quê? Que ele pudesse chegar na sua casa, no seu reino, e ver realmente que o que estava acontecendo, sem ninguém saber que ele era Ulisses, tá? E quando ele chega na sua casa, ele repara que a casa dele está tomada por diversos pretendentes que queriam se casar com a Penélope, a mulher dele, obviamente para se transformarem no rei de Ítaca. O filho dele correndo muito perigo, tá? Porque 20 anos já haviam se passado, não se tinha colocado outro rei no lugar de Ulisses, Penélope não aceitou um outro rei, no lugar dele, estava esperando Ulisses, não, o seu filho também não havia tomado o poder, e esses pretendentes estavam querendo matar o filho dele, casar com a mulher dele e tomar o reino dele, e ele vendo tudo isso acontecer, tá? Quando ele percebe que isso tudo está para acontecer, ele acaba se mostrando ao filho dele, tá? O filho dele, vamos dizer assim, que ele se identifica para o filho dele, se identifica para um dos empregados, que na verdade o reconheceu como uma marca de nascença que ele tinha, e aí ele combina com os dois, fala, chama mais o fulano e fulano, que eram mais 2 empregados, junta todo mundo lá no salão principal, todos os pretendentes, fala lá para tua mãe que quem passar pelo teste,
né, para ser rei de Ítaca, né, vai ser o próximo rei de Ítaca. E qual que era o teste, gente? Como ele, todos os reis de Ítaca, para se transformarem em rei de Ítaca, eles precisavam passar por uma provação. Qual que era a provação? Era colocado 12 machados no chão, cada machado com um anel, né, na ponta do seu cabo. Esses machados eram colocados ao chão, altos, né, com seus punhos altos. O rei tinha que pegar o seu arco, ou o pretendente a rei tinha que pegar o arco e passar uma flecha pelos 12 anéis, acertar um alvo do outro lado. E o arco do rei estava lá, porque Ulisses, antes de ir para a guerra, ele deixa o arco ali, porque o arco representava o reinado da cidade de Ítaca, da ilha de Ítaca, tá? Só que antes dele sair, ele fez o quê? Ele desarmou o arco, ou seja, ele arrancou a corda, estava só, né, a madeira ali, envergado. Os caras pegam pretendente por pretendente, todos eles pegam lá e tentam envergar e colocar essa corda, armar o arco, nenhum deles consegue, nenhum conseguiu armar o arco, tá? Nisso aparece o velhinho mendigo, vem lá todo capegandinho, bonitinho, vai lá, pega o arco, bota no meio das pernas, colocou a cordinha, todo mundo, ó, o cara conseguiu armar o arco, quem que é esse velhinho? O velhinho pegou o arco, pegou a flecha, todo tremendinho, vai lá e flecha passou nos 12 anéis, pegou o alvo do outro lado, todo mundo, a hora que todo mundo olha para ele não era mais um velhinho. Atena retransformou Ulisses no Ulisses jovem novamente, jovem entre aspas, né? Afinal já havia se passado 20 anos. Volta Ulisses à sua forma normal e ali eles fecham todas as portas dos salões e ele, Ulisses, seu filho e os seus 3 empregados assassinam todos aqueles que estavam tentando usurpar o seu trono, tentar roubar a sua mulher, tentar roubar o seu reino, tá? E aqui a gente tem o final dessas duas obras, a Ilíada e a Odisseia. Então, Ilíada, a guerra de Troia, a Odisseia, o retorno de Ulisses, o grande pensador, aquele cara que criou a ideia do cavalo de Troia e que vai lutar 10 anos, né, graças à sua rixa com Poseidon, a voltar para casa. Como eu disse, galera, é uma história legal, é uma história interessante, temos filmes, temos livros, tudo que vocês quiserem para a gente se aprofundar ou para vocês se aprofundar nesse período que vocês estão dentro de casa, para a gente saber um pouquinho mais sobre essa guerra, tá? Então coloquem aí Guerra de Troia, Troia, vocês vão ver vários filmes, ou a Odisseia também tem um filme mais ou menos da década de 80, muito legal, tá? Apesar de antigo, com os efeitos especiais meio tosquinho, retrata muito bem essa obra, seria muito interessante para vocês assistirem também. Qual a importância dela, gente? Só para a gente fechar aquilo que eu falei para vocês ali no início, é um período que a gente só tem essas duas obras que retratam ele. Então são os 2 principais objetos de estudo do período homérico. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que tenha ficado bem explicado. Qualquer dúvida vocês entrem no chat, perguntem para mim, façam as questões que estão lá no Moodle, tá? No Google Formulários. E até a próxima semana, pessoal. Beijo grande para todos e até mais.